Eu quero receber aqui, gente, o grande, fala, um dos maiores teólogos mesmo, Luciano Stein. Obrigado, Luciano, mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado pela sua solicitude. Senta aqui, olha que o Luciano já esteve com a gente aqui pela manhã, né, com o Dalcides, né? E eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente para a gente conversar. O Luciano Stein é considerado hoje um dos maiores teólogos que nós temos, mas com uma profundidade, né, de um homem sério no estudo da teologia. Também você é conhecido muito, que eu vejo pelas redes sociais, como um coach de sucesso, né? Obrigado. É um prazer sempre estar aqui. Entrei na Rede Vida através do seu programa, Bendita Hora. Num livro que Libertação pelo Conhecimento. Nossa, mas maravilhoso o livro mesmo. Isso foi em novembro de 2020. De lá para cá, tenho estado várias vezes aqui na emissora, nessa casa fantástica que é a Rede Vida de televisão. E, de fato, a minha atividade profissional, usando os princípios da palavra, é a mentoria para empresários de sucesso, que é uma forma, como mais conhecida, eles falam como coach, apesar de eu não ser coach. Eu não sou coach, mas sou mentor de empresários, de profissionais liberais, que creem nos princípios divinos para materializar resultados na vida e nos negócios. Isso é muito interessante, porque é uma palavra balizada, fundamentada. Eu acho interessante. Sim, porque os princípios divinos, eles são como célula-tronco. Nós não temos no nosso organismo célula para olhos, pulmão, cartilagem. Nós temos célula-tronco. Ela vai até aonde está o problema e se transforma na solução. Isso. Assim é um princípio divino. Quando você aplica ele na sua vida, você consegue gerar solução em qualquer área delas. Que interessante. Eu queria tratar um tema com você, que é um tema que hoje de manhã a gente estava até conversando. Estava conversando com o Neto, a gente estava conversando. A gente estava, esses dias na liturgia do domingo, o texto bíblico que a gente usou na missa foi o do Bom Samaritano. É um texto muito conhecido, é uma parábola que Jesus conta, uma história que Jesus conta. Mas a gente estava, a ótica do Bom Samaritano, deixando aquela interpretação tradicional, é também a ótica de uma denúncia do mal. E essa história do mal, o bem e o mal, na história da salvação, na palavra de Deus, né? Eu queria que a Bíblia é às vezes um livro que apresenta uma violência muito grande, né? Uma violência. Quando você lê a Bíblia, né, e sem estar sendo conduzido, guiado, você às vezes pode até se escandalizar, né? Mas essa presença do mal, né? A presença do mal, é vontade de Deus? A Bíblia é um livro que retrata os aspectos sociais em diferentes épocas da humanidade. O primeiro pecado registrado na Bíblia pós-Jardim do Éden é a morte de Abel. E Deus diz assim para Caim, antes que ele executasse o crime. Deus disse para ele, está no capítulo 4, versos 6 e 7. Ele diz, olha, o pecado jaz à porta, mas está em teu poder dominar esse desejo. Pode fazer como não pode. Então, olha o que Deus diz. Deus fala que o primeiro desejo que tomou conta da sociedade não foi o sexual. É verdade. Foi a violência. A violência. O primeiro desejo que a humanidade teve de agir contra os princípios e as normas fora do Jardim do Éden foi a violência. E Deus, através deste princípio, Deus diz assim, é você que domina o seu desejo. Então, a violência, o mal, é um desejo. A pessoa deseja isso. Por isso que nos Salmos é dito que o Senhor odeia, Ele abomina aquele que ama a violência. E o profeta Isaías fala que Deus criou o bem e Deus criou o mal. Isso. Mas ali ele está dizendo que se você quebra os princípios e as normas, existe uma sanção. O mal, ele é um juízo que, quando usado por pessoas que não têm essa autoridade, estão fazendo em desobediência à palavra. Então, o mal, quando olhado no aspecto da violência, ele causa a dor e ele mostra que este é um problema do homem pecador. Porque se o homem não for pecador, o mal não está com ele. Sim, a violência não está com ele. Aliás, esse mal
o pecado, ele é uma condição do ser humano, né? O ser humano é condicionado ao pecado, ou seja, ele é o pecado, ele acompanha, né, o ser humano desde as origens. Sim, né? ele está na natureza humana. Isso está no DNA. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela mente sem ninguém ensinar. Ela esconde o erro que fez naturalmente. Isso é essa inclinação, né? É a natureza adâmica. Isso vem lá das nossas origens. Então, quando você olha, por exemplo, Noé, capítulo 6 de Gênesis, no verso 11, por que Deus quis destruir a terra com dilúvio, mas resolveu salvar Noé? Porque a terra se corrompeu e ficou cheia de violência. Quanto mais desregrada uma pessoa for, maior será a vontade dela em executar algum tipo de violência. Seja ela verbal ou física. A violência não está na raiz, não está no desejo de Deus, é claro, não está no desejo de Deus. Agora, você vê um mundo violento, né? E até hoje violento, justamente como um desvio dessa vontade primordial de Deus. Sim. Quanto mais corrupto for o gênero humano, maior será a violência na terra. Quanto mais pecadora for uma cidade, maior são os índices de violência nela. Sim. Quanto mais desajustada uma pessoa se mostrar, maior será o sentimento de briga entre os irmãos. É verdade, é verdade. Por quê? Porque ali há desajuste, ali há corrupção, ali há mentira, ali há desordem, ali há o engano. Então, o desejo de executar violência no próprio ambiente se torna poderoso. É interessante você trazer isso, porque a violência, ela não aparece do nada, ela também é gestada, né? Ela tem uma semente, a semente dela é a desordem. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia, embora ela mostre a violência, a gente está falando sobre violência, mas ela denuncia a violência? Sim, sim. Jesus disse para Pedro, quando ele cortou a orelha de Malco, lá no Evangelho de Mateus 26, olha, guarda a tua espada, porque aquele que usar da espada, pela espada morrerá. Então, Jesus... Ou seja, a violência vai gerar... A violência gera violência, exatamente isso. E Salomão ensina em Provérbios 22, 24 e 25, não ande com o homem briguento e nem com o homem colérico, para que não aprenda o seu caminho e isso se torne laço para a tua alma. Sim. Ou seja, tu anda com uma pessoa violenta, tu vai se tornar violento. E a violência hoje, ela tem vários aspectos. Ela não é só o aspecto de agressão, que é o assalto, a morte, o assassinato, mas a violência verbal... A violência verbal está nos lares. A violência verbal está nas comunidades. A linguagem torpe, ela acaba promovendo também uma violência verbal. Por quê? Porque você vai acentuando. E aí, quando a pessoa não tem um argumento forte, ela usa a força da voz ou das palavras, e aí parte depois para alguma forma de agressão física, ou batendo ou tirando de alguém alguma coisa. Sei. Isso está em vários aspectos. Isso tem relacionamentos que pessoas estão reféns de violência verbal ou de castigos. Isso está no trabalho. Isso está em vários segmentos que trabalham com isso. Inclusive, hoje, tem religiões que propagam violência. É verdade. Como uma forma de ação divina. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou, existe uma forma de violência hoje muito nociva, que é a violência virtual, que as pessoas se escondendo de repente pela internet, elas se tornam muito mais beligerantes, muito mais violentas hoje. Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velho não se desviará dele. Os jogos de videogame, as crianças vão sendo formadas com violências profundas. Isso. Tá? É arrancando cabeça, dando tiro, roubando, fazendo esses assassinatos virtuais. E isso, de alguma maneira, acaba se manifestando. Então, outras pessoas aí vão para a internet e fazem aqueles comentários violentos, com palavrões, com ofensas, das mais variadas ordens. Isso tudo é a modernização dos mecanismos de violência. Sim, sim. Aquilo que você estava falando antes, a pessoa chegava, xingava e falava. Agora ela tem, mas só que isso faz
denota uma pessoa que vive a partir da violência e do ódio. Porque Jesus diz em Mateus 12:34 que daquilo que o coração está cheio, a boca fala. Então, se você tem pensamentos com vontade de agredir alguém, ou de fazer alguma coisa para alguém, ou se vingar de alguém, você vai acabar manifestando isso de alguma maneira. Então, se eu não tenho uma força física para chegar em alguém e bater nele, eu vou escrever. É verdade. Eu vou falar. Eu vou postar alguma coisa. E se eu tenho com isso o medo de ser descoberto ou tomar um processo dessa situação, eu vou para o anonimato. E fica aquelas pessoas anônimas, os haters, tá? Que ficam agora agredindo de maneira virtual. Você está falando uma coisa muito interessante, porque a gente usa muito uma expressão, hoje é muito usada a expressão discurso de ódio. O discurso de ódio, então, é muito perigoso para fomentar o ódio em si. Sim, e geralmente a expressão de acusar o outro de ódio, ela é feita por quem é o que promove o ódio. Olha que interessante. Porque a melhor maneira de eu esconder o meu defeito é mostrar o do outro. Então, a terceirização. Adão, o que tu fez? A mulher que tu me deu. Eva, o que houve? Foi a serpente. Eu sempre quero colocar no outro o erro que eu cometi, para tirar de mim. Então, a prática do ódio, ela é um sentimento que as pessoas não querem mostrar que tem, porque elas não querem revelar o seu defeito. Revelar. Botou a culpa na serpente, a serpente procurou, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Ficou com a serpente mesmo. A gente está falando do ódio, mas eu queria explorar você o máximo possível para a gente, porque a gente fala, existe um personagem na Bíblia, que é um dos livros sapienciais, que é maravilhoso justamente, que é o ícone, né, que é a expressão da paciência, que é Jó, né? Mas Jó, na verdade, ele é muito mais do que paciência, né? A gente usa a expressão paciência, mas é muito mais do que paciência. Sim. É um homem diante do sofrimento, né? Sim. E ele revela a interpretação que ele teve. E aí, padre, você traz à tona o valor de você saber avaliar o que pensa. Porque no capítulo 13, no verso 25, ele diz assim: o mal que eu temia me sobreveio. Eu estou impressionado que ele sabe tudo da Bíblia. Ele capítulo 3, olha, eu estou impressionado. Eu vou começar a fazer isso, mas vou falar tudo errado. Assim, de hora que eu estou querendo que faça, não é possível que ele está acertando tudo, não é possível. Então, o mal que eu temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Salomão, no capítulo 29, verso 25 de Provérbios, diz assim, que o receio do coração do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. O medo da violência atrai a violência. Sei. O medo de perder atrai a perda. Então, como é que você vence o mal? Você vence o mal com o bem. O medo de perder atrai a perda, né? Sim. Tudo aquilo que você mostra medo, você atrai. E as pessoas hoje, a sociedade hoje, ela está com medo da violência. Jó diz assim, eu tive medo de sofrer violência. E veio violência sobre mim e a minha família. Eu fiquei preocupado que eu seria roubado, e eu fui roubado. Eu fiquei preocupado que os meus filhos poderiam morrer, e eles morreram. Eu me preocupei que eu poderia ficar doente, e eu adoeci. Todos os males que eu tive medo de ter, que eu pensei, vieram sobre mim. Então, Jó, ele começa a ensinar como resgatar esses valores. E por que ele conseguiu isso? No capítulo 12, no verso 13 de Jó, eu estou impressionado. Ele diz assim, assim como o paladar prova o alimento, os ouvidos provam as palavras. Ele está dizendo, como é que tu aguenta isso, Jó? Sofreu tudo que sofreu e tu não sucumbe. Porque assim como eu escolho a saúde do meu corpo por aquilo que eu como, a saúde da minha mente, ela é determinada por aquilo que eu ouço. Então eu não vou ouvir mais violência, eu não vou ouvir mais perda, eu não vou ouvir mais notícias de morte. Eu vou selecionar o que eu nutro o meu ouvido para que a minha mente esteja poderosa para enfrentar o mal que está no mundo. Que interessante. É impressionante porque você falou do medo. Todas as teofanias, todos os momentos em que Deus tem um contato com o homem, ele diz, não tenha medo. Deus dizendo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor sou contigo por onde quer que andares. Josué 1, 5-9, ele fala isso. Você não tenha medo, ou seja, o medo não pode fazer parte da vida da pessoa. Por quê?
Porque você tem que amar o que você está fazendo. 1 João 4,18 diz assim, que o perfeito amor lança fora todo o medo. Por isso que aquele que ama não tem medo do castigo, porque está aperfeiçoado no amor. Se você ama, o amor que você tem... Por exemplo, uma mãe que vê um filho entrar na jaula do leão, ela não vai entrar na jaula do leão se o filho não estiver lá. Mas se o filho estiver lá, ela não tem medo do leão, porque o amor pelo filho é maior que o medo do leão. É verdade. Tá? Então, tudo que você realmente amar, você enfrenta. Uma pessoa que não enfrenta a prosperidade na vida para ser próspera, ela não ama ser próspera. A pessoa que não ama a mudança da realidade da sua família, ela não faz o confronto com o erro da família. A pessoa que não ama a mudança social onde ela está, ela não ama aqueles progresso que ela diz que gostaria de ter. Por quê? Porque o medo é maior que o amor, então esse amor é fajuto. Impressionante! Olha aqui, ó, isso é só uma pista, como que chama? Uma pitada de tudo que você... Eu queria que você conseguisse o Luciano no Instagram. Atenção, @LucianoSteinOficial, né? Até a gente está escrevendo, né? @LucianoSteinOficial. Siga no Instagram. O Luciano... E aí tem todo, lá tem tudo. Inclusive, eu vou estar dando uma masterclass agora, dia 28. Eu vou falar sobre o Amazing Experience. Como você consegue ver o mundo da forma como você não entende. Como é que eu consigo ver uma coisa que eu não sei? E como eu consigo aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso ver as oportunidades que eu não estou entendendo? Como eu posso ver as portas abertas para mim se eu só estou vendo parede? Como é que eu consigo enxergar a realidade de vida que eu desejo se ela parece impossível para mim? Vai ser onde esse é? Vai ser online. Pelo na bio, Instagram mesmo? na bio tem na tudo bio, lá. na bio tem. Bio é aquele negócio que tem todas as informações. Isso. Entra no Instagram, siga no Instagram, tem todas as informações, livros, tem os momentos de atendimento também, Sim, de tudo todas lá. as coisas, tem tudo ali. Mas eu quero que você entre, @LucianoSteinOficial, viu? Tá certo? Muito obrigado mesmo. Olha que presença maravilhosa. Sempre um prazer, Padre, estar aqui no programa. É uma satisfação poder atender vocês. Agora, gente, é muito bom.